Nesse vídeo vamos dar continuidade ao vídeo anterior, em que começamos a analisar a estrutura de pensamento dos negacionistas da ciência, que geralmente podem ser enquadrados também no grupo dos conspiracionistas, aqueles que acreditam em teorias da conspiração. Essa específica desse vídeo, que esse vídeo analisa, basicamente é uma concepção de que o planeta Terra não é um globo, mas sim um disco. E o desdobramento dessa crença leva a inúmeros problemas, porque vai contra uma série de ciências e aplicações tecnológicas, também de fatos históricos e dados. E outros fatos que deveriam ser evidenciados para manter essa crença alternativa não são, como, por exemplo, algum tipo de evidência de que existe um domo cobrindo o planeta, ou que existe uma borda de gelo cercando as águas ao redor desse disco. Vamos seguir analisando os argumentos, então. O problema... O DNA funciona nesse modelo? Sim, funciona. O grande problema é quem está realizando o teste. Quais são os interesses por trás disso? Esse é o grande problema. De fato, seria um grande problema se a ciência estivesse toda pautada em maus interesses, né? Mas a questão é que isso é uma coisa que está na cabeça deles. São coisas que eles afirmam de forma mal embasada, apoiada geralmente em mitos, em fake news, em distorções, etc. Nikola Tesla ele está realmente em evidência hoje, graças... Nome de carro. Ele mesmo disse, né, substituíram os experimentos empíricos por cálculos matemáticos. Então a matemática, como ela é uma ciência exata, você pode simplesmente fraudar alguma coisa, jogar um cálculo naquilo e vai dar o resultado que você quer. É muito simples. E Nikola Tesla já denunciava isso na época dele. Em primeiro lugar, ele fala com desconhecimento de como funcionam as ciências e o uso da matemática. Ele fala como se ninguém fosse verificar a matemática apresentada junto com as pesquisas, e que fosse tão fácil assim fraudar. Segundo, pegou uma frase sem se preocupar com o contexto, porque ele conveio, né? Tesla morreu em 43, então é claro que esse comentário, essa crítica que ele fez, não poderia estar sendo dirigida a toda essa ciência moderna relacionada ao formato do planeta. Terceiro lugar, uma falta de integração de raciocínios. Ele está usando uma frase crítica de Tesla, mas está esquecendo que Tesla não era negacionista do formato do planeta. Então ele teria que explicar como que esse modelo de cientista verdadeiro, que é o Tesla, não viu que o mar era plano, observando lá aquelas ilhas que aparecem. Acabamos concluindo com todo esse circo de mentira, que hoje já está sendo desmentido, é que existe um interesse. Mas qual que é o interesse? Exatamente, o modelo que vem do heliocentrismo, que vem do Big Bang, que você teve um ancestral em comum com o macaco, tudo isso é para exatamente tirar o modelo criacionista científico. Fizeram durante anos que as pessoas acreditassem que Deus não existe, que existe um sistema financeiro, econômico, social, que a pessoa tem que seguir aquilo no seu dia a dia e não tem mais relação com a natureza, não tem mais relação com a terra que vive. Antigamente os sábios falavam que você abraçar uma árvore te fazia bem, você pisar na terra te fazia bem. Hoje nós vivemos de calçado, andando sobre asfalto. Aqui aparece primeiro, né, aquilo que já tinha aparecido antes, que é a motivação religiosa. Eles querem tirar o modelo criacionista. E segundo, vem uma parte ideológica complementar, né? É meramente um discurso que é até pouco relacionado com o assunto principal do formato do planeta, mas é um discurso que parece bem persuasivo para a pessoa que já está com a tendência de acreditar nisso. É um adendo emocional, né, para convencer as pessoas de que esse novo modelo é melhor do que o oficial. O Darwin estava mancomunado para nos enganar, por quê? Para você ver, Charles Darwin trocava cartas com Karl Marx. Aonde Que era um ele pensador. dizia... Eu nem sei, não sei disso, é um fato que eu não conheço, mas se fazia isso... Karl Marx disse que Darwin deu o amparo científico para a teoria social dele.
Um erro de raciocínio básico agora, um non sequitur. Marx ter dito isso não indica que Darwin fraudou as suas pesquisas. Apenas ele disse que as pesquisas corroboram uma coisa que ele pensava. Qualquer coisa, tudo que a gente enxerga... Tudo que enxergamos no céu, tanto noturno quanto diurno, ele está dentro dessa cúpula. Que é grande. Qual é a altura? Enorme? Ou tem essa medida? O almirante Byrd fez umas expedições, se eu não me engano, em 1947, e essa parede, ela, por ser muito alta, a operação foi designada com o nome High Jump, salto alto. Eles começaram a lançar mísseis para cima para exatamente saber a altura do domo. Em relatos, o almirante Byrd disse que, seguindo ao sul de avião, alguns aviões batiam em uma parede invisível e se desintegravam. Isso está tudo relatado pelo almirante Byrd. Só que hoje não podemos visitar mais esta região. Por quê? Porque 72 países assinam o Tratado da Antártida, onde você tem que ter autorização de 72 países para poder adentrar nessa região. Aqui aparece uma facilidade impressionante em acreditar em coisas estranhas, né? Com que naturalidade que ele fala, os aviões batiam numa parede invisível e se desintegravam. E aí entra uma outra coisa interessante também, que são fragmentos da realidade, né, que são usados de uma forma como convém para afirmar a crença deles. Porque, de fato, essa operação, esse almirante, eles existiram, só que era apenas uma exploração da Antártida. E aí eles fazem umas distorções, colocam uns acréscimos, espalham uns boatos e convencem uns aos outros de que isso é mais uma prova daquilo que eles acreditam. Curioso também é a questão da Guerra Fria entre a antiga União Soviética e Estados Unidos. Onde eles falavam que não tinham mais relacionamento, onde existia um distanciamento entre as duas nações, eles assinaram junto o Tratado da Antártida. E são signatários da mesma posição. Então é muito complicado acreditar que nessa Guerra Fria era tão fria assim, né? Outro erro de raciocínio do tipo non sequitur. Não tem nada a ver dois países assinarem um acordo, isso não desmente que eles sejam opositores em outras áreas, ou em outros tempos, né, mais ainda. Em 1968, existia discussão na comunidade científica, pessoas que acreditavam se a Terra era plana ou esférica. Pós-1969, com a divulgação da suposta foto da Terra, acabou essa discussão. Ou seja, era necessário que fosse gerada uma imagem para poder convencer o público. Inclusive, existem filmagens de dentro da suposta cabine, onde o suposto astronauta está colocando na janela da suposta aeronave uma maquiagem para poder fazer com que a Terra parecesse curvada. O conspiracionista está sempre tentando adivinhar intenções ocultas. Isso pode ser chamado também de leitura mental, quando se refere a uma pessoa em específico. Então ele deixa de se focar nos fatos principais, a coisa mais objetiva, para ficar com a sua atenção capturada por essa adivinhação do interesse dos outros. Auguste Piccard, o primeiro homem tanto a subir na estratosfera quanto descer nos poços profundos do nosso oceano, disse que ao subir no seu balão, ele viu a Terra como se fosse uma superfície plana com as bordas voltadas para cima. Uma característica comum também é voltar-se a nomes do passado para depositar uma confiança maior neles do que nos cientistas e nas informações do presente. Isso sem maiores justificativas, né? Por que esse Auguste Piccard é que falou a verdade, sendo que ele vai contra tanta coisa que veio depois dele? Então eles vão pegando esse monte de informações e vão passando entre si. Tudo tirado geralmente de sites sensacionalistas, misturam ignorância com má fé e apresentam isso como as justificativas, as provas do passado para aquilo que eles querem afirmar hoje. Na métrica de quilômetros que nós seguimos, eu tive que desenvolver um cálculo de curvatura, porque não tínhamos. A ciência não tem? Não apresentava. Eu desenvolvi, baseado em Pitágoras, um cálculo onde você consegue modificar a altura do observador e a altura do alvo e colocar a distância, e ele vai te dar o resultado exato no modelo do globo, a curvatura. J. Martins teve que desenvolver.
Essa parte aqui já é até um pouco difícil de entender porque que ele falou isso, já que esse cálculo que ele está falando que desenvolveu nada mais é do que uma aplicação de geometria razoavelmente simples, que pode ser feita numa sala de aula de segundo grau. Se você for na internet também você encontra diversos sites mostrando esse cálculo. Não foi ele que criou isso de forma nenhuma. E não faz sentido nenhum ainda dizer que o cálculo não existia para o sistema métrico que nós usamos. Você não precisa desenvolver outro cálculo, é só você pegar o resultado e mudar a unidade métrica no final. Quem conhece bem o modelo da Terra plana sabe das viagens espaciais que não acontecem, lançamentos de satélites que não acontecem, sabem da nossa camada da ionosfera que reflete o sinal. Não, mas na verdade a teoria da relatividade foi para tampar buraco deixado pela teoria de Newton. E todos os experimentos pós-Michelson e Morley demonstram que a Terra é estacionária. O único que eles alegam que prova que a Terra gira seria o pêndulo de Foucault. Só que o pêndulo de Foucault tem diversos problemas. Ele fala como se fosse um pesquisador que tivesse muito bem inteirado dessas teorias, desses experimentos, né? Mas como a gente viu pelo conhecimento de matemática que ele demonstrou ter, é lógico que ele não tem condições de pegar essas coisas e fazer análises acuradas disso. Então o que ele faz, na verdade, é citar muita coisa sem entender quase nada do que cita, né? E aí distorce, isola partes. São coisas que um leigo ouvindo essa conversa não consegue refutar, porque são assuntos realmente complicados. Mas eles nunca estudaram essas coisas seriamente para poder apresentá-las. Então fica essa mistura de boatos e especulações, coisas que eles vão compartilhando entre eles e vão se tornando verdade de tanto que eles repetem. Nesse modelo, o que é o eclipse? Pelos nossos estudos, o eclipse lunar, a Lua entra em um campo magnético diferente do que ela está acostumada, e aquele campo magnético, ele abaixa a temperatura da Lua. Quando você abaixa a temperatura da Lua, dependendo do espectro que você está da onda de calor, você tem uma variação de cor. Então não é uma sombra. Para mim... Não é uma sombra que vai cobrindo. Eu vou te falar por que não é uma sombra. Já foram registrados no mundo inteiro diversos eclipses lunares com Sol e Lua cheia acima do horizonte. Se os dois astros estão acima do horizonte, o que está bloqueando a luz do Sol? Não tem sentido. Aqui ele coloca uma questão que até é bastante interessante. E a explicação disso tem a ver com a existência de eclipses que não são totais e também tem a ver com a existência de refração dos objetos astronômicos que estão perto do horizonte. Não é interesse nosso aqui explicar isso em detalhes, eu nem teria condições para isso, mas o que eu quero ressaltar é que essas pessoas que questionam essas coisas científicas não se dão ao trabalho de ir atrás e buscar as explicações detalhadas. Simplesmente porque eles não entendem a coisa assim numa olhada mais superficial, eles já concluem que aquilo é impossível e, portanto, é uma prova da fraude daquela teoria que eles estão querendo derrubar para alegar as teorias conspiratórias. O Sol é feito de hélio? Não, a gente também não. A gente pensa num Sol físico que emana radiação para a Terra. Ele é feito de quê? Não tem como saber. Isso aí são meras especulações da ciência moderna. Ninguém foi no Sol e tirou um pedaço e mandou para análise. Ele diz que as informações sobre a natureza do Sol são especulações porque ninguém foi ao Sol. Mas se disser para ele que foram a Marte, aí ele já nega que tenham ido a Marte. Então já é uma outra obstrução que ele coloca. E alguns minutos atrás ele tinha dado toda uma explicação, de acordo com a teoria dele, sobre os eclipses, que não são também nada mais do que especulação, que ele critica quando se fala do Sol, mas não critica quando se fala da explicação dele. E aí tem uma dica interessante também, que parece ser o seguinte: como ele acha que a ciência moderna, a ciência oficial, é cheia de especulações, por que ele não pode também lançar as especulações dele?